Isso daqui foi o que o torcedor do Palmeiras viu ao longo do jogo. 3-1 em cima do River Plate num jogo duro em casa. Mas isso daqui foi o que o torcedor sentiu e não conseguiu dar números. Foram 98 minutos de tempo total, mas só 43 minutos de bola rolando. Um jogo difícil, muito travado, com gol precoce do River, mas cheio de detalhes que eu tenho certeza que você não percebeu. Inclusive, você acreditaria se eu te dissesse que o Bruno Fux foi o grande herói dessa classificação do Palmeiras? Pra te explicar isso, eu preciso dar alguns passinhos atrás. Essa daqui foi a estratégia do Abel pro jogo de ida. Ele montou um time num 4-4-2, em que a gente viu os laterais mais baixos da saída de bola, os dois zagueiros, o Aníbal Moreno, esse mais próximo, perto dos zagueiros, o Lucas Evangelista um pouquinho mais avançado de segundo volante, e os dois pontas eram, na verdade, meias que saíam de fora pra dentro. Aqui a gente tá falando do Felipe Anderson pela esquerda e do Andreas Pereira pela direita. E esse efeito deles saírem de fora pra dentro, com o River organizado num 5-3-2, gerava uma certa vantagem pro Palmeiras. De cara, o que a gente vê? Se eles são os pontas que vão sair de fora pra dentro, a tendência é que eles sejam marcados pelos alas do River. Aqui é o Montiel que tá encaixado no Felipe Anderson. E ele vindo jogar por dentro, ele vai atrair os alas por dentro também. E aqui a marcação do River vai acabar batendo cabeça. Aqui o Montiel acompanha o Felipe Anderson até um certo ponto e o Nacho avisa: não avança tanto, senão ele vai te atrair e a gente vai ser ameaçado. Só que aqui meio que já era tarde demais, né? O Montiel já avançou e ele fica no meio do caminho. Obviamente, quem que vai ter espaço quando o Nacho encaixa dentro do Felipe Anderson é o Lucas Evangelista por dentro. Principalmente porque o River marcava com 3 jogadores de meio. Se 2 meias estão mobilizados com os pontas do Palmeiras e o camisa 10 está com um dos volantes, o outro volante vai acabar sobrando. E o Lucas Evangelista vai ser importante para a construção do primeiro gol. Perceba, os 2 meias encaixados nos volantes, o lateral, o ala, tá voltando. Aqui a gente ainda vê o Acunha saltando mais alto e o Lucas Evangelista sendo o homem livre. Ele vai se identificar agora como homem livre. Faz o jogo de pescoço para um lado, depois faz o jogo de pescoço para o outro e entende. Tá todo mundo marcado e eu sou o cara que tem que receber a bola. Ele se desmarca, recebe e aqui o Palmeiras vai conseguir avançar. Se antes o Andreas Pereira estava marcado, agora com o Evangelista desmarcado, ele chama o olhar, chama a atenção de vários jogadores e o Andreas vai se desmarcar nas costas dessa marcação que dividiu a referência. Ele recebe e aí vira meio que um efeito cascata. Se o Flaco tá marcado, alguém vai ter que saltar no Andreas e o Flaco vai se desmarcar nas costas da defesa. Ele ataca a profundidade, recebe e esse efeito poderia ter acontecido mais uma vez, já que um dos zagueiros teve que saltar no Flaco e aumentou a distância pro outro zagueiro, onde o Kelvin tentava infiltrar. Aqui o Flaco não acerta o passe, mas ele conquista um escanteio. E escanteio esse, como você bem lembra, que na sequência da jogada o Gustavo Gomes abre o placar bem cedo. Só que seria subestimar demais o Marcelo Gallardo, um dos técnicos mais campeões do cenário sul-americano, e achar que ele viria com a mesma estratégia que não deu certo contra o Abel Ferreira, o outro técnico igualmente genial. Ele mudou algumas coisas e conseguiu reequilibrar o meio. E foi justamente assim que ele conseguiu abrir o placar também de forma precoce. E aqui eu quero que você perceba algumas mudanças que já ficaram claras desde os primeiros minutos. O Palmeiras vai manter a mesma estrutura dele. Quero que você perceba o Andreas, o camisa 8, e o Felipe Anderson, o camisa 7, também jogando por dentro. Quem vai tomar conta das beiradas geralmente vão ser os laterais. O Kelvin, que tá um pouco mais baixo, e o Piquerez, aqui no canto inferior esquerdo da imagem, esse já um pouco mais avançado. O camisa 30, o Evangelista, mais avançado, enquanto o Aníbal, que é o outro volante, mais baixo. Igualzinho foi no jogo de ida. Só que o River mudou a marcação e conseguiu equilibrar esses desenhos sem expor tanto o meio de campo. O que ele mudou? Ele saiu daquele 5-3-2, foi para um 4-3-1-2 ou um 4-4-2 losango. E onde estava a vantagem dentro de todo esse cenário? 4 jogadores no meio, o River conseguia ter um pouco mais de equilíbrio. Marcava os 4 de meio do Palmeiras e quem ia ter mais tempo e espaço iam ser os laterais. Só que à medida que o River balançava para um lado, conseguia encaixar nos laterais, como o Galopo aqui encaixa no Kelvin, e do outro lado o Piquerez está livre, mas aí dá tempo de fazer todo o balanço defensivo. Dessa forma o lateral não precisa se expor avançando tanto e o meio consegue controlar toda a situação. Principalmente a gente vai ver nesse lance que o River montava um time bem compacto e quase que uma armadilha. Induzia o Palmeiras a jogar por dentro e quando fazia isso conseguia avançar e recuperar a bola. Muito importante, quando recuperava procurava as transições, porque sabia que dentro de casa o Palmeiras ia buscar ser protagonista. E justamente numa das primeiras transições o Gustavo Gomes faz uma falta na beirada e que vai originar 1-0. Na cobrança de falta do Quinteiro, eu quero te chamar a atenção para isso. O Palmeiras foi um time que marcou majoritariamente por zona, protegendo o espaço, principalmente a linha da pequena área. Aqui a gente vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores em cima da linha da pequena área. O Felipe Anderson protegendo uma possível bola no primeiro pau. E aqui no avançar da jogada, a gente vai perceber como que o Palmeiras tem esses 6 jogadores e basicamente 2 jogadores que vão funcionar de bloqueio. Um pouco mais na frente, o Gustavo Gomes e o Vitor Roque. O Gomes aqui ele até tenta bloquear uma possível corrida. Ou seja, a ideia do Palmeiras era estar um pouco mais sólido e proteger a partir do jogo aéreo, ter um time
time que se sai muito bem nesse cenário. Só que por um deslize, e eu posso dizer que até por um detalhe, a bola supera o Kelvin, que tá no primeiro pau, e o Flaco ele acaba que não tá tão próximo do Kelvin, é justamente no intervalo muito pequeno, somado com excelente qualidade de cobrança do Quinteiro, que o River vai abrir o placar. Não dá nem pra falar de uma falha sistêmica, é um detalhe, mas que a gente sabe que a Libertadores se define nos detalhes. Pra facilitar a explicação, eu trouxe tudo aqui pra uma prancheta, então a gente vê o Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Kelvin, Piquerez e o Aníbal baixando na saída de bola, o Evangelista numa segunda altura, Andreas e Felipe Anderson saindo de fora pra dentro, Flaco Lopes e Vitor Roque por dentro. O que a gente vê logo de cara? O River conseguia colocar um 5 contra 4 defensivamente, entregava mais espaço para os laterais, é verdade, só que à medida que esses laterais subiam também, os laterais do River poderiam bater de frente. Só que o que acontecia na prática? A gente via essa saída com os atacantes, o Salas e o Quinteiro, que faziam um papel de atacante no momento defensivo, fechar mais por dentro, tentava tirar mais esse espaço. O River tentava muitas vezes fazer um balanço defensivo, mas a ideia da marcação era a seguinte: Nacho no Evangelista, Galopo no Andreas, para justamente o Acunha poder estar um pouco mais parado e quando precisar poder saltar no Kelvin sem se expor tanto. O Portilho geralmente marcava as descidas do Flaco Lopes e o Castanho marcava o Felipe Anderson mais ou menos no mesmo papel que o Galopo faz do outro lado para liberar o Montiel no Piquerez quando o Piquerez avançasse. O problema é que algumas vezes esse desenho ele se desorganizava, seja porque um dos meias vinha marcar o lateral e vinha fazendo esse balanço defensivo e naturalmente o ponta do outro lado ia sobrar. Obviamente do outro lado vai demorar um pouco mais de tempo para virar o corredor e o River consegue reequilibrar esses desenhos, mas a grande crise vinha quando o Nacho desencaixava da marcação, ou porque ele estava voltando e ele acabava atacando um pouco mais pelo lado esquerdo, ou porque ele encaixava no Aníbal e não no Evangelista. Se isso acontecia, a bola estava por dentro, geralmente o Castanho vinha recompor ele e o Felipe Anderson sobrava, o que ia provavelmente expor o Montiel e liberar o espaço para o Piquerez. O Vitor Roque também procurou muito esses ataques aqui pelo lado esquerdo, ou mesmo o Felipe Anderson ia ter mais tempo e espaço e ia acabar gerando um efeito cascata, com por exemplo o Portilho saltando e o Flaco Lopes tendo mais espaço próximo à área. E com o decorrer da partida, a gente foi vendo esses padrões se repetirem, alguns espaços sendo muito bem protegidos pelo River, mas outros espaços sendo cedidos também que o Palmeiras vai buscar aproveitar. A gente vai ver o Palmeiras organizado naquela saída que eu te contei, laterais um pouco mais baixos, o Aníbal de primeiro volante e o Lucas Evangelista um pouco mais avançado. Só que lembra que eu te falei que o River marcava num 4-4-2 losango? Perceba como que aqui a estrutura ela tá desconstruída. O Nacho, que geralmente deveria marcar o Evangelista e ser a ponta do losango, ele subiu demais e foi marcar o Aníbal. Com isso, a defesa do River teve que meio que ir se adaptando e acabou cedendo alguns espaços. O Castanho, que geralmente é um meia pela direita e que deveria encaixar no Felipe Anderson para não expor o lateral, ele teve que ir compensar o movimento do Nacho. Então se o Nacho subiu, ele tem que subir para ir marcar o Lucas Evangelista. O problema é que quando ele faz isso, o Felipe Anderson é quem sobra pela beirada e aqui vai virar meio que um efeito cascata. O Montiel, que não deveria estar exposto, não deveria subir, deveria guardar um pouco mais a posição, tem que se expor. E perceba, o Felipe Anderson com tempo e espaço para construir. Se ele tem tempo e espaço, o Portilho, que geralmente marcou o Flaco, é quem vai saltar. E com isso vira esse efeito cascata. O Flaco passa a ter espaço porque o Riveiro também vai ter que se mobilizar do outro lado, só que sempre com um gap, sempre um pouco mais demorado. O Flaco tabela com o Felipe Anderson e vai receber e gerar uma boa finalização do Palmeiras de média distância. Esses padrões foram se repetindo, olha que interessante, né? O River mais uma vez vai demorar um pouco a recompor, a gente vê o Nacho mais avançado, encaixado no Aníbal Moreno e não no Lucas Evangelista, e se o Evangelista tá livre, alguém vai ter que deixar o seu marcador para ir marcar ele. Quem faz isso? De novo o Castanho, o meia pela direita que antes se encaixava no Felipe Anderson. O Felipe Anderson, entendendo que o marcador dele deixou a posição para ir no Lucas Evangelista, se entende como homem livre e vai pedir a bola. Só que o River não vai ser bobo a esse nível, e o Montiel, que antes deveria guardar a posição, também vai meio que tentar recompor o desenho e se encaixar no Felipe Anderson para conter possíveis riscos. Só que se ele sai de posição, ele cede as costas, e isso meio que vai virando um efeito cascata. Um espaço que poderia ser aproveitado pelo lateral do Palmeiras. O Piquerez poderia avançar e vir ocupar toda essa beirada enquanto os dois zagueiros estão ocupados com o Vitor Roque e com o Flaco Lopes. Só que olha o que vai acontecer. Bola no Felipe Anderson e o Vitor Roque sai de dentro para fora para ir tentar atacar o espaço que o Montiel deixou. Só que a marcação do River é implacável. O Flaco recebe de costas, o Portilho e o Riveiro saltam com muita velocidade e o River, a gente sabe, né, não tem problema nenhum em fazer falta, em matar a jogada para não se expor tanto, vai recuperar essa bola e vai mais uma vez procurar a transição, essa sem tanto sucesso, muito bem cortada pelo Gustavo Gomes. E a gente pode dizer que no primeiro tempo o River
River foi sim superior ao Palmeiras, muito bem encaixado defensivamente, encontrando boas transições, inclusive assim marca o primeiro gol, iguala o placar acumulado das duas partidas e se fecha muito bem. Depois acaba largando até um pouco esse desenho do 4-4-2 losango, compacta mais as linhas num 4-4-2 em linha e tira os espaços. O Palmeiras até tinha bola, mas não conseguia avançar no campo. Mas no começo da segunda etapa, o Palmeiras veio com um ímpeto diferente, né? E olha que interessante como que as mesmas brechas vão acontecer. O River naquele 4-4-2 losango que eu apontei, só que muito mal encaixado aqui. Perceba como que o Castanho ali pelo lado direito ainda não encaixou completamente no Felipe Anderson e o Piquerez está um pouco mais avançado. Isso vai gerar alguns espaços para o Palmeiras. A bola entra justamente no Felipe Anderson, o Castanho atrasado tem que saltar e perceba como ali atrás o Montiel já começa a se mobilizar para encaixar no Piquerez. Essa era a ideia que deu para você entender nos lances anteriores e na prancheta também. O Piquerez recebe, percebe que ele tem um pouco mais de tempo e espaço do que o esperado e o Vitor Roque vai se desmarcar nas costas do Montiel. Isso meio que gera um efeito cascata. O zagueiro demora mais uma vez a encaixar, o Piquerez vai tentar atacar as costas do Montiel, mas aqui o Vitor Roque é impecável, né? A marcação do River sempre muito intensa, sempre procurando ou fazer a falta ou recuperar, só que o Vitor Roque é um tanque, né? E ele vai conseguir vencer esse duelo. Ele protege muito bem essa bola, consegue girar, atacar e por mais que ele seja desarmado, pronto, o espaço pro Piquerez na beirada já foi gerado. Ele vai levantar na área e por mais que não gere nada, gera um escanteio pro Palmeiras. Justamente o escanteio onde o Palmeiras vai empatar o jogo. E aqui mais uma vez alguns detalhes interessantes. O Andreas vai procurar cruzar no segundo pau, sem tanto sucesso, o Piquerez vai receber por lá e eu quero te chamar a atenção sobre essa marcação do River. Perceba como que praticamente todos os jogadores que marcam a pequena área, eles saem para gerar a linha de impedimento pro Palmeiras, mas tem um jogador em específico que aqui é até difícil identificar, que ele acaba voltando para tentar cortar esse cruzamento. Só que é justamente ele que vai dar condição. E eu quero te chamar a atenção para os movimentos dentro da área. O Gustavo Gomes, o camisa 15, bloqueia mais uma vez a marcação do River Plate e que isso, somado com o jogador que dava condição, vai gerar espaço pro Vitor Roque, que não desiste de atacar. Ele tenta a primeira de cabeça e no rebote vai acabar empatando o jogo. São muitos detalhes do jogo que eu tenho certeza que se você não percebeu, que se você chegou até aqui, é porque você tá curtindo esse tipo de análise. Então faz o seguinte, ativa o sininho de notificações aqui embaixo. Isso é até mais importante do que o like, te permite não perder as próximas análises do Palmeiras na Libertadores. Só que depois desse gol do Palmeiras com o Vitor Roque, o jogo acabou virando uma bagunça, como você teve bem acostumado, né? A gente vai ver aqui só 43 minutos de bola rolando de 98 disponíveis, muito pouco, muito abaixo do recomendado pela FIFA. E o maior tempo de bola rolando foi só de 2 minutos e 18, com 105 paralisações ao longo da partida. Isso foi travando, tornando o jogo moroso, só que à medida que o relógio também ia correndo, o River precisava correr atrás do placar. Afinal de contas, o Palmeiras tinha vencido por 2-1 em Buenos Aires e o jogo estava empatado, um saldo de 3-2 a favor dos brasileiros. E aí o Galhardo começa a promover algumas mudanças que mudam totalmente a dinâmica do jogo. Ele coloca o Borja, coloca o Lencini e coloca o Colídio, jogadores mais ofensivos para tentar atacar essa última linha do Palmeiras e colocar mais jogadores. De fato, era o momento de abafa, tentar levantar essa bola na área e ser mais agressivo, abandonar um pouco a inteligência tática para colocar volume ofensivo e quem sabe encontrar o gol da classificação. Inclusive o River começava a colocar mais volume no segundo tempo. Esse lance aqui resume muito bem o que foi o jogo depois do gol do Palmeiras e quando se aproximava dos minutos finais. O River procurava ser cada vez mais agressivo e colocava muitos jogadores para atacar a última linha do Palmeiras. Aqui a gente vai ver 5. E até o River conseguia chegar, mas com muita dificuldade de pisar dentro da área efetivamente. O Palmeiras bloqueava muito bem a entrada do funil. O problema é que se o River avançava com 5 jogadores, geralmente ia ficar a linha de 4 e um volante. E esse um volante muitas vezes perdido, sendo responsável por proteger o espaço e tendo dificuldade para cortar os contra-ataques. E o Palmeiras montado para explorar justamente os contra-ataques. O Abel tinha mexido também na equipe e tinha colocado 3 jogadores para procurar essas transições. O Roque e o Flaco, que se saem super bem nesse tipo de cenário, e o Facundo. O Facundo justamente que entra e vai ser uma das peças importantes nesses minutos finais. Vitor Roque vai puxar o contra-ataque e o Palmeiras vai chegar numa primeira oportunidade muito boa de transição. Vitor Roque dribla, procura a finalização, Flaco domina, o Vitor Roque não para, vai continuar atacando as costas da defesa, vai receber na frente, vai mais uma vez tentar. O problema é que o passe sai um pouquinho mais avançado e não tem tanto sucesso. O Armani defende e vai procurar mais uma vez uma transição sem o River necessariamente estar organizado. E o que acontece mais uma vez? O River acumula jogadores no último terço. A gente vai contar pelo menos nesse momento aqui, são 4 jogadores. O Montiel avança, vai procurar cada vez mais ocupar a última linha e perceba, o River vai esvaziando o campo de defesa. São os minutos finais do jogo e realmente precisa ir pro tudo ou nada. Vai avançando cada vez mais e coloca pelo menos aqui, a gente vê o Montiel pisando ali praticamente do lado do Borja, vai colocando outros jogadores na função de atacante, 5 jogadores mais uma vez no campo de ataque, talvez 6 com esse que tá um pouco mais ali no canto direito e mais uma vez vai ceder transição. Dessa vez o Palmeiras inclusive com 5 contra 4. Vai sempre procurando os espaços que sobram, o Facundo com
uma bola muito importante em momentos de transição, sempre com boa explosão, boa condução, bom drible, boa condução com a bola bem curta do corpo, vai procurar o passe no flaco nas costas da defesa sem tanto sucesso. Mais uma vez, o River vai procurar a transição. O Armani solta a bola e vai colocando, acumulando jogadores no campo de ataque. Dessa vez vai procurar uma bola longa, o Bruno Fux consegue vencer esse duelo contra o Salas, mas não é aqui que ele vai ser fundamental e o grande herói dessa partida. Desarma, o Kelvin vai tentar sair jogando, coloca a bola por cima e eu quero te chamar a atenção para os próximos detalhes, para a sequência da jogada. Por mais que o River colocasse muitos jogadores no campo de ataque, geralmente eram jogadores atacando a última linha, que a gente vai ver pelo menos 3 e um segundo que tá aqui um pouco mais próximo da bola. Outros jogadores guardando posição no campo de defesa, só que não ocupava bem essa zona para brigar pela segunda bola. A bola avançava, o Palmeiras tinha mais jogadores por ali e ia conseguir recuperar para talvez puxar mais um contra-ataque. O que acontece é que não consegue sair de primeiro, uma bola meio mal dominada aqui, só que vai conquistar uma falta por um toque na mão do jogador do River Plate. E aí olha que interessante, enquanto a TV mostrava uma imagem aérea do Allianz, olha o que deu para perceber. Esse toque na mão, os jogadores do River sempre tentando fazer a catimba argentina, seja por travar o jogo, conquistar uma falta, e os jogadores vão reclamar para cima do juiz. Inclusive a gente vê mais jogadores se aproximando para vir incomodar e fazer aquela famosa catimba. Isso vai desorganizando o time argentino defensivamente também. E a partir do momento em que o juiz entrega a bola pro Palmeiras e permite a cobrança da falta, o que o Bruno Fux vai fazer? Ele percebe o Facundo Torres mais avançado, guardando posição fora do radar dos jogadores do River que subiram para reclamar com a arbitragem, e ele cobra essa falta bem rápido, procurando o Facundo na profundidade. Aqui não dá para ver exatamente, mas ele larga na frente, pisa na área e vai sofrer o pênalti, cartão amarelo pro Acunha, expulsão do Acunha e o pênalti que vai permitir o Palmeiras virar o jogo e abrir uma folga para classificação. Só que olha que outro lance bem interessante. Além do Bruno Fux ter sido o herói por cobrar aquela falta rápida e dar um alívio pro torcedor palmeirense, depois do gol de pênalti do Flaco, o time vai ajustar um pouco mais o ritmo, vai diminuir. O River também ainda meio desatento, depois de tomar um gol praticamente que o eliminaria, e o Bruno Fux vai cobrar mais uma vez essa falta rápida, porque entende que existe uma brecha na marcação do River. A bola entra no Rafael Veiga e perceba que os movimentos do Flaco Lopes, muito bem, domina de letra, tirando do marcador, consegue girar muito rápido em cima dele, vai finalizar e contando com um desvio, vai marcar o 3-1, 5-2 no placar agregado.